Prezados irmãos, prezadas irmãs, como disse na prece, uma alegria voltar a esta casa e beneficiarmos-nos com tudo que ela nos oferece. Pela ambiência amiga, pelo encontro de corações, pelo comemorar mais uma vez de mais um ano de atividades, e de forma tão equilibrada, de forma tão cristã, essa casa exerce em todos os momentos em que suas portas se abrem para nos receber. Uma alegria, portanto, mais uma vez, externo, não só a alegria, Sônia, mas o agradecimento por estar inserida nesse processo grandioso de trabalho em benefício do nosso Mestre Jesus. A temática que nos foi proposta foi Espiritismo, a vivacidade do Evangelho através nas leis morais e nas esperanças e consolações. Para que nós pudéssemos entrar nessa temática, eu me permiti, elaborando o trabalho, recordar uma passagem que está inserida em João, no capítulo 14, nos versículos 15 a 17 e 26. E, anotado por João, Jesus, quando estava prestes a voltar para o mundo espiritual, ele disse que voltaria ao mundo espiritual e rogaria ao Pai a vinda do Consolador. Esse Consolador ficaria todo o tempo conosco. Ele relembraria o que ele houvera dito e acrescentaria algumas coisas mais. Quando Jesus falou, se me amais, guardai os meus mandamentos e eu rogarei ao Pai para o envio do Consolador, ele observou que havia uma necessidade espiritual. Havia uma programação espiritual. Ele observava que o clima que já vestia o espírito dos discípulos era um clima de tristeza. E ele quis dar-lhes uma palavra de consolo. Nessa palavra de consolo, ele deixou bem claro esse apelo: se me amais, guardai os meus mandamentos. A expressão do nosso amor para ele deveria ser vestida através desse zelo que eles, discípulos, e cada um de nós, os seguidores, os seus seguidores, precisávamos ter de guardar aquilo que doutrinariamente ele se nos apresentara. Mas ele tinha presciência que quando ele retornasse ao mundo espiritual, haveria necessidade de vir um Consolador, e para isso ele rogaria ao Pai. Esse Consolador, ele traria uma tarefa, ou ele teria uma tarefa de trazer notícias que ele não pudera apresentá-las, não porque não tivesse condições, mas que ele percebia que a época não era ainda a época ideal para que ele dissesse tudo o que poderia dizer, se a humanidade estivesse preparada para tal. Então, ele rogaria ao Pai o envio do Consolador. O Consolador, ele relembraria e acrescentaria um pouco mais. E nós percebemos, nessas palavras de Jesus, que verdadeiramente, depois que elas foram ditas, uma grande época se passou. Aliás, sucederam épocas, modificaram os povos. Houve uma necessidade de um constante processo de várias experimentações, de várias realidades expostas, para que o clima fosse ideal para a chegada do Consolador. Tudo predito. E tudo acontecera tal qual Jesus havia previsto. Ele passara coordenadas muito importantes. Falara que Deus é amor. Falara do caminho que nos conduziria até Deus.
falar na importância e da necessidade de alimentarmos a fé, falar a respeito da vida futura sem adentrar em determinadas situações que nós nos depararíamos ao chegar lá, a esta vida futura. E ele voltou para o mundo espiritual. Além dessas coordenadas que, resumidamente, aqui apresentei, ele traçou um plano de ação, do ponto de vista como os discípulos deveriam se comportar. Porque agora, a tarefa, quando se deu o retorno dele ao mundo espiritual, ou quando se desse o retorno ao mundo espiritual, a tarefa de divulgar a sua mensagem estaria afeta, estaria nas mãos dos seus discípulos. E ele disse, resumidamente, todo um roteiro de ação está bem exposto no livro A Boa Nova, mas a gente pensou algumas coisas interessantes e vamos perceber que essas coisas interessantes, ao longo do tempo, elas foram pelas pessoas deturpadas. As pessoas que, após os discípulos, se encarregaram ou se incumbiram na tarefa de dizer-se representantes do Cristo, eles fizeram algumas alterações, deturparam ou esqueceram a mensagem dele. Então ele disse aos seus discípulos, curai os enfermos, ressuscitai aqueles que estejam mortos nas suas ilusões, afastai os espíritos perturbadores, dando de graça o que de graça recebeste. Então, uma das primeiras orientações de Jesus para os seus discípulos é que eles deveriam levar a sério essa tarefa de curar os enfermos. Mas percebamos que, após a informação da tarefa doutrinária e assistência espiritual que os discípulos teriam que prestar, junto ao exercício dessas tarefas estava o dai de graça, porque de graça recebestes. Mas ele também acrescentaria, não busqueis a porta larga, porque larga é a porta da perdição. Buscai a porta estreita. Aconselharia também que os discípulos não entrassem no centro das discussões estéreis, porque isso nada acrescentaria à divulgação do reino de Deus aqui na terra. De nada. Não entreis no centro de discussões estéreis. Não ajunteis nas suas roupas o supérfluo, porque a cada operário ele será digno do seu salário. Não exibais nem ouro nem prata. Pegamos ou pensamos essas orientações para que a gente perceba o que foi feito com essas orientações. Então, curar, trabalhar no trabalho da assistência aos necessitados, dando de graça, não buscando a porta larga do destaque, observando a necessidade de não ser ajuntado supérfluo, porque cada trabalhador era o seu trabalho, e não exibais ouro nem prata. Os discípulos ouviram essas orientações. Jesus voltara ao mundo espiritual e eles estavam ainda naquele clima muito grande de tristeza. Ainda não tinham voltado para as suas cidades, quando Pedro aconselhou a todos retornarem, todos eles, o grupo, às suas atividades. Eles mantinham dentro de si a certeza que Jesus voltaria e ainda lhes iam algumas coisas mais. E, de fato, Jesus apareceria num certo dia, numa certa tarde, muito bela, onde João havia falado para eles, para aqueles ouvidos ansiosos de recordarem as lições de Jesus. E eles pressentiram que naquele dia Jesus voltaria a ter contato com eles. Voltou. Chamou-os de forma carinhosa. Não registrou nenhuma queixa.
não demonstrou nenhuma tristeza pela deserção dos discípulos amados. E aí dizia: e eis que vos mando para as estradas tenebrosas, escabrosas do mundo. E eis que vos mando como ovelhas às estradas escabrosas do mundo. Não temais, eu estarei contigo. Depois declararia, quem registra isso é o Espírito Amélia Rodrigues, no livro Luz no Mundo, ele declararia: vós sois a minha paixão, vós sois a minha dor, vós sois o amor da minha vida. Vinde a mim e deixai, ou seja, abram espaço através dos seus pensamentos amorosos e das suas ações para que eu possa estar com todos vós. E os primeiros discípulos, os cristãos primitivos, observaram de forma exitosa essas orientações do mestre. Ergueram a casa, a chamada Casa do Caminho, cujo chão era um chão batido. Com a ajuda de pessoas amigas, eles levantaram essa casa, que era uma casa de assistência e era uma casa de devoção. Para essa casa afluíam loucos de todas as províncias, crianças esquálidas, pessoas necessitadas de um prato de comida e recebiam esse prato de comida na Casa do Caminho. Mas existia também, naquela casa, a pregação da palavra de Jesus. Pedro, Tiago e João se dividiam nessa tarefa. Um determinado dia, eis que chega à Casa do Caminho um doente que estava febril, de nome Gesiel. Gesiel era filho de Joquedabe. Ele morava na cidade de Corinto. E seu pai, querendo reivindicar uma casa, uma propriedade que era da família, teve os seus bens expoliados pelos centuriões romanos. E Gesiel, que era um filho que tinha um grande amor ao seu pai, querendo defendê-lo, se coloca ele próprio, como tendo sido ele que havia incendiado a propriedade vizinha, que pertencia a Licínio, um procurador de Roma. O pai foi preso, morreu, e Gesiel teve como condenação ser enviado para as galeras. Enviar um prisioneiro para as galeras significava morte ou doença. E Gesiel, de forma resignada, aceitou a penalidade. Sua irmã Abigail foi para Jerusalém, junto com um casal amigo da família. E Gesiel, nas galeras, ele prestou assistência mediúnica, porque ele era um grande médium, e curou um romano chamado Sérgio Paulo, que em gratidão o liberaria, mas com a condição que ele deveria mudar de nome. Braços amigos e piedosos levam Gesiel à Casa do Caminho. Pedro quis recebê-lo de pronto. E Tiago, que era encarregado da administração também da casa, disse: não, Pedro, não vamos receber mais um, já temos 49 enfermos, receber mais um. Mas Pedro disse: nós não podemos fechar a porta desta casa a alguém que está necessitado e febril. Recebeu Gesiel. Tratou amorosamente e paternalmente de Gesiel. Quando Gesiel estava ficando curado da febre, passou-lhe a mensagem de Jesus para Gesiel. Pedro encantara-se com Gesiel porque ele conhecia as Escrituras. Falava com muito acerto a respeito de todo o conteúdo lá das Escrituras Sagradas. Quando Pedro lhe apresenta Jesus, ele se encanta. Eis a resposta para os grandes enigmas das criaturas humanas, Jesus. Vou estudá-la mais vagar. Vou dar o melhor de mim para a divulgação do legado que ele nos deixou. E a partir daí, curado,
Ele ajudava a curar aqueles que estavam enfermos na casa do caminho. E à noite, no dia das pregações, ele usava a palavra. Palavra que consolava, palavra que libertava. E palavras que fizeram com que muitas pessoas observassem a mensagem de Jesus de uma forma mais carinhosa e mais desejosa, que ficavam todos aqueles que ouviam Eliseu a falar, que agora já se chamava Estevão, atendendo o pedido de Sérgio Paulo. E entre as diversas pessoas que afluíram à casa do caminho, aflui à casa do caminho uma pessoa que estava cega e era tio de Sadoc. Sadoc era amigo de Saulo de Tarso. Um determinado dia, Sadoc chama Saulo. Vamos conhecer o trabalho na casa do caminho. Saulo presencia o verbo fluente de Estevão a dizer que Moisés era a porta, mas Jesus era a chave. É bem verdade que Israel esperava por um grande líder, esperava pelo Messias, o Messias já chegou. É bem verdade que Israel esperava um líder sanguinário, que entrasse na cidade levando consigo troféus sanguinários. Mas Jesus, Filho de Deus, o emissário do Altíssimo, viera libertar a humanidade, redimi-la através do amor. Saulo de Tarso se sentiu muito mal. Aquela mensagem era perigosa. Aquela mensagem atritava com os ensinamentos do judaísmo. Era preciso, a partir dali, naquela noite, ele saíra da casa do caminho com os planos de investir contra os cristãos. As perseguições se seguiram. Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo, foi lapidado. A ele foi lhe dada uma oportunidade de ele renegar os ensinamentos de Jesus e eles não possam. É uma honra poder morrer por Jesus. As perseguições movidas a partir daí foram tantas que o Espírito Emmanuel, no livro Há 2000 anos, ele diz que a linguagem humana é pobre para descrever todo o sofrimento pelo qual passou os cristãos. Mas o que é que aconteceu com a mensagem de Jesus? O que é que aconteceu? Aconteceu que o tempo vai passando, chegamos ao século III. E quando chega o século III, aqueles representantes de César chegaram a observar que quanto mais os cristãos eram perseguidos, mais aumentava o número de mártires. Mais aumentava. E eles usando uma tática política que quando a gente não pode vencer o inimigo, é melhor trazê-lo para perto de si. Eles resolveram tornar o cristianismo a religião oficial. Através de um edito, que é uma carta solene, o Edito de Milão, assinado por Constantino, representando a parte oriental de Roma, e por Licínio, representando a parte ocidental de Roma, o cristianismo passou a ser religião oficial. E aí nós ficamos a nos perguntar por que todo esse passeio? Porque a gente precisa entender porque é que Jesus, por antecipação, dissera: se me amais, guardai os meus mandamentos. Porque nos tempos preditos e determinados eu pedirei ao Pai, e ele vos enviará o Consolador prometido. O cristianismo passou a ser religião oficial. E em sendo uma religião oficial, pararam as perseguições aos cristãos. Pararam. Mas, em contrapartida, vieram a série de providências que não foram trazidas e apresentadas por Jesus. Vieram os dogmas. E o que é um dogma? Do ponto de vista originário, o dogma é um pensamento inatacável. É um pensamento firme e inatacável. É o fundamento de uma doutrina cujo fundamento não pode ser questionado. Os dogmas foram impostos porque as pessoas não deveriam ou não teriam o direito de pensar. Porque quem pensasse diferentemente dos dogmas podia ser morto.
consideradas pessoas que pensavam diferente da imposição da religião, elas seriam pessoas perigosas, ladrões de pensamento. Então chegaram os dogmas, chegaram a época de terror, as pessoas ficaram amedrontadas, porque não podiam se permitir a possibilidade de pensar diferente do dogma imposto. Giordano Bruno, ele conheceu a fogueira, por quê? Porque ele era um pensamento além da sua época. Ele dissera que existia vários sóis, que a Terra não era o centro do universo, foi levada à fogueira. Então, criou-se com os dogmas impostos uma época de terror. As pessoas também tinham medo de morrer, porque houve a criação do inferno. Herculano Pires, no livro Revisão do Cristianismo, ele diz que as reuniões mediúnicas elas foram suspensas. Em contrapartida, trouxeram práticas pagãs que foram agregadas ao cristianismo. Chega o século IV. E ao invés de haver um progresso na maneira religiosa de pensar, o que é que aconteceu no século IV? No século IV, alguns templos religiosos, eles traziam já aras. O que era aras? Eram mesas de sacrifício. Os religiosos, à época, chegavam a imaginar que era necessário que houvesse paramentos ricos, que houvesse templos suntuosos. Era necessário que houvesse vendas de indulgência. Era necessário acreditar-se na divindade, no representante divino aqui na Terra. Era necessário que se respeitasse uma hierarquia sacerdotal. E foram além. Trouxeram toda a materialidade para dentro dos templos religiosos e associaram também religião com política. E dizem os estudiosos desse histórico que nós estamos resumidamente a falar, que aí foi a pedra de cal, porque se juntou religião e política para perseguir todas aquelas pessoas que ousassem pensar diferentemente da crença imposta. Vieram as cruzadas. E era aquele movimento religioso que, através delas, muitas mortes vieram acontecer para libertar o Santo Sepulcro do domínio muçulmano. Foi instituída a Inquisição, Tribunal Religioso. Através de um decreto do Papa, de um edito do Papa, Gregório IX, assinado no dia 24 de abril de 1233. E aí, igreja e religião fizeram um pacto para perseguir as pessoas que pensassem, que tivessem um pensamento diferente do pensamento religioso imposto à época. Jesus estava certo. A mensagem dele seria esquecida. A mensagem dele seria deturpada. É quando a ciência progride, chegamos à época da Renascença. Houve o abrir da colaboração científica no sentido de que as mentes agora, alicerçadas pelas orientações que eram provenientes da ciência, tiveram a coragem de pensar diferente. Chegou a época da imprensa. E veio a teoria da evolução de Charles Darwin e de Laplace. Tudo isso contribuiu para uma renovação de ideias. A época ideal para chegar na terra do Consolador prometido. E chega, através do trabalho de consolidação realizado por Allan Kardec. Estudioso, cientista, quando lhe foi apresentada a realidade dos fatos que eram ligados ao mundo espiritual, as manifestações espirituais, de início, ele ficou, como todo cientista ele ficou tentando analisar aqueles fatos, levantando raciocínios. Seria aquilo uma mistificação? Foi o primeiro pensamento de Allan Kardec. Em seguida, ele pensou, será que existe aí uma lei que eu desconheço? Quando ele chegou à conclusão que ali existiam inteligências que pensavam, e que ele se abeirou da realidade do mundo espiritual,
ele se dedicou ao trabalho e foi apresentado à humanidade o Livro dos Espíritos. Ciência nova, que mostraria à humanidade, através de provas irrecusáveis, a existência do mundo espiritual e a sua relação com o mundo material. Percebam, todo um trabalho, toda uma ordenação de fatos, todo suceder de épocas para que chegasse o Espiritismo, para dar vivacidade ao Evangelho do Cristo. Se formos pegar a palavra vivacidade, tal qual a temática da palestra nos convida a analisá-la, vivacidade significa força, significa vigor, significa vida. Então, tudo aquilo que Jesus dissera e que fora esquecido, que fora desprezado, através do Espiritismo, passaria a ganhar vivacidade. Existe um livro chamado Religião, de Dr. Carlos Embaçaí, e ele faz um paralelo muito interessante, onde ele alinha a realidade dos princípios espíritas à realidade doutrinária que nos trouxe Jesus. Por exemplo, Jesus dissera a Nicodemos, é preciso nascer de novo. O Espiritismo tem como princípio básico a lei da reencarnação. O Espiritismo nos diz que há muitas moradas na casa do Pai. Existem vários mundos habitados. E Jesus nos afirma, né, a pluralidade do mundo. Na casa de meu Pai existem muitas moradas. O Espiritismo fala da necessidade da fé. Jesus dizia, se a tivéssemos do tamanho de um grão de mostarda, nós transporíamos montes. O Espiritismo adota entre as suas práticas, né, ajuda as pessoas necessitadas, aos enfermos, fazendo de que maneira? Dando de graça o que de graça foi recebido. Então, uma série de fatos que a gente traz que verdadeiramente vem nos confirmar essa assertiva. O Espiritismo veio dar vida. A mensagem de Jesus que ficara lá atrás, esquecida. Através das leis morais? Sim, através das leis morais. Porque nós passamos a compreender que nós não somos criaturas privilegiadas. Deus criou-nos a todos lei de igualdade, e o Espiritismo nos ensina, ou nos relembra, a todos iguais. Todos somos iguais perante Deus. Todos detemos a oportunidade de entrar em conexão com Ele através da lei da adoração. Todos precisamos de trabalhar a lei do trabalho. Meu pai trabalha até hoje. Eu trabalho, meu pai trabalha até hoje, diria Jesus. O Espiritismo nos apresenta o trabalho, não é? Toda ocupação útil é trabalho. O Espiritismo diz que a senda do progresso está aberta a todos. E quando ele diz que a senda do progresso está aberta a todos, todos nós poderemos nos salvar. Não existe aquele inferno pelo qual muitas pessoas se atemorizaram e até hoje se atemorizam, porque muitos ainda acreditam no inferno físico, em penas que são definitivas, contrariando frontalmente a bondade que foi nos apresentada por Jesus a respeito do Pai. Então, todo o conteúdo espírita, desde a primeira parte do Livro dos Espíritos até a última das Esperanças e Consolações, nós observamos esse conjunto de informações que vieram na época certa da vida, aquilo que Jesus lá atrás nos apresentou, lá atrás nos trouxe. Eu me recordo, certa feita, estudando para fazer um trabalho a respeito de Bezerra de Menezes, e aí nós vamos passear um pouco a respeito dessa contribuição que nos trouxe Silvio Brito a falar de Bezerra de Menezes. Ele diz que Bezerra de Menezes nascera num lar católico. Todos os rituais da Igreja Católica ele respeitava como crença de seus pais. Mas ele apenas do culto católico, ele retinha a informação da existência de Deus e da imortalidade da alma. Eram esses dois princípios que Bezerra de Menezes acreditava. Casa-se
com Maria Cândida Lacerda. Fez a faculdade de medicina, se formou, realizou a medicina com aquele sacerdócio que todos nós conhecemos, casa-se, 4 anos, a sua primeira esposa morre. Ele gostava tanto de estudar, gostava tanto dos livros, era o hobby preferido dele. Ele deixou os livros de lado. Ficou tão depressivo ante a morte da sua primeira esposa. Um certo dia, um colega de consultório lhe entrega a Bíblia. Ele retornou a ler esse livro e diz, na narrativa da sua biografia, fez essa leitura até de uma forma prazerosa, porque ele teve vontade de retornar às origens espirituais que lhe caracterizavam o espírito. Após esse fato, em momento lá na frente, ele recebe de um outro colega, de um outro amigo, o Livro dos Espíritos. Fica numa dúvida enorme. O livro chegara nas suas mãos e ele pensava, bom, lê ou não lê, mas por que não lê? Lê ou não lê, mas por que não lê? Eu que estudo todas as filosofias, porque vou me negar de estudar a filosofia espírita. Se eu estudá-la, com certeza, não vou ser punido por isso. No seu trajeto do centro da cidade do Rio de Janeiro até o bairro Tijuca, onde ele morava, ele devorou o Livro dos Espíritos. E ele narra que tiveram a impressão, nunca viram aquilo, mas tiveram a impressão de já tê-lo visto. Tal era uma doutrina que o encantava tanto, ele via tanta lógica em tudo ali descrito. Porque até então, diz a sua biografia, do ponto de vista religioso, eu não sabia onde pisar. Eu não sabia onde pisar. Aproximou-se do trabalho espírita. E ao se aproximar, ele tinha um problema de saúde, uma dispepsia, que há 5 anos era tratada por médicos e ele não conseguira cura. Buscou, através de um médico amigo, fazer uma consulta espiritual com um médium lá do Rio de Janeiro chamado João Gonçalves de Nascimento. Qual não foi a surpresa de Bezerra de Menezes quando olha o papel com a receita que o médico lhe passara? Adolfo Bezerra de Menezes, o primeiro impacto. Ninguém o conhecia com o primeiro nome. E o médico diz, o médium passa-lhe a informação que a espiritualidade mandava-lhe, que o problema dele era aquele, as causas do problema, o que ele sentia, e prescrevia uma medicação. Meses após, a sua segunda esposa adoece e o diagnóstico médico era uma tuberculose. Uma nova consulta ao mesmo médico. Sua esposa não tem tubérculo nenhum. Dia virá quando os médicos vão perceber que útero, coração e pulmão são 3 órgãos inseparáveis. Passa a medicação, a esposa melhora. E Bezerra de Menezes, no seu raciocínio, ele ficava a pensar como uma pessoa que não me conhece, não conhece a esposa, que não estudara a medicina, com tanta precisão, descrevia toda aquela situação. Mas Bezerra de Menezes se encantaria um pouco mais com a parte experimental da doutrina espírita. Quando, determinado dia, ele ainda era deputado, ele, naquele dia, não for à Câmara, ele ficara em casa, recebeu uma visita de um amigo que dizia, estuda Espiritismo. Procura observar se é algo que a gente possa acreditar. Se concluirdes que é, através do seu raciocínio, eu passarei também a crer. E ele estava a conversar com esse amigo. O amigo lhe pergunta, você está melhor? Ele disse, eu queixo de alguma dor no quadril e também sinto uma certa fraqueza nas coxas. Um primo de Bezerra de Menezes chega, havia ido ao médico buscar o receituário e nunca chegara com um recado. Você é médico e você sabe que você não está bom. É preciso continuar com cuidado à medicação.
Bezerra de Menezes, diante desses fatos, ficou observando a beleza e a consistência também, não apenas da filosofia espírita, mas também com a parte prática do espiritismo, que relembra Jesus, quando, no seu conselho, disse: curai os enfermos, curai os enfermos. Diz ele depois, 4 filhos, voltou ao mundo espiritual. Perdi 4 filhos. Um desses filhos era uma filha que era muito cara a meu coração de velho, muito cara. O que seria de mim perder, entre aspas, 4 filhos, se não fora eu visitado agora pelos conhecimentos da doutrina espírita? A menina é um espírito elevado, 22 anos. Também se tornara espírita. Um certo dia, uma entidade amiga diz ao espírito de Bezerra de Menezes: você pensa que ela sofre muito? Ela não sofre. Porque períodos há nesse seu trabalho, nesses seus momentos de doença, momentos pelos quais ela está a passar, que ela visita o mundo espiritual. E lá visitando, ela volta encorajada para continuar os dias de provação que ela, antes daqui chegar, pediu ao mundo espiritual. E ele diz: como não acreditar na bondade de Deus, que prepara para aqueles filhos esperanças e consolações que o Espiritismo nos passa, que prepara para aqueles seus filhos que, adequando-se às leis divinas, sabem bem viver. Ele acreditava na certeza da informação do Espírito. E quando a jovem estava bem próximo do momento do seu retorno ao mundo espiritual, ela diz: papai, me abençoe, está na hora de eu ir. Aí diz Bezerra de Menezes com muita propriedade: bendita seja a tão retardada revelação. Eu faço uma interpretação e me permito fazer. Talvez retardada para ele, encarnado na Terra. Porque, como a gente viu no início da nossa fala, para que o Espiritismo chegasse, havia necessidade de que sucedesse as épocas, renovasse os povos, houvesse um certo progresso na ciência, para que a humanidade pudesse captar a beleza da terceira revelação. Então, ele diz assim: bendita doutrina. Bendito também, diz ele, essa doutrina, para mim, tão retardada e, portanto, tão rechaçadas. Benditos loucos aqueles que a divulgam. Gente, que beleza essa fala. Benditos loucos são aquelas pessoas que a divulgam. Bendito seja o Senhor. Palavras de Bezerra de Menezes, no livro de Silvio Brito, edição da Federação Espírita Brasileira. Mas vamos encontrar numa outra obra, memorável obra psicografada por Ivone do Amaral Pereira, pelo espírito de Leon Tolstói, uma história muito interessante, que a gente vai conduzir nesses últimos momentos da nossa palestra, para a conclusão final. Uma história que foi narrada pelo espírito Leon Tolstói, por Ivone do Amaral Pereira, O Moço do Manto Marrom. Ele conta-se que se alguém tivesse essa facilidade de observar o que acontecia quando Jesus aqui estava, dar-se-ia conta que existiria um discípulo anônimo. Onde Jesus estivesse, ele lá estava. Era um jovem, tinha uma túnica azul, tinha um manto marrom, percatas pretas, abundantes cabelos negros, um olhar sereno, trazia consigo uma sacola, um saco, poderia dizer uma bolsa, que era pendurada no ombro. Dentro daquela bolsa ele guardava lápis, guardava papel, guardava uma cítara, e em todos os locais onde Jesus começava a falar ou a curar,
ele se sentava e começava a escrever aquilo que Jesus estava fazendo. Um determinado dia, conta o espírito Leon Tolstói, a multidão aconchegava-se perto de Jesus. O número de pessoas era grande que afluíam à presença do mestre, todas elas buscando ser tratadas por ele. É quando chega um convite de Jairo, a filha estava febril, pedia que Jesus fosse à sua casa curá-la. E Jesus vai se deslocando para a casa de Jairo, acompanhado de Pedro, Tiago e João. Num determinado momento, ele passa perto do jovem do manto marrom. Diz o espírito Leon Tolstói, nenhuma palavra. Mas houve uma conexão tão grande entre o jovem e Jesus, porque muitas vezes a gente tem contato, mas a gente não tem conexão. É aquilo que Sônia dizia, ficar aqui, mas desligando o celular. Porque às vezes a gente contacta com a casa espírita, a gente se contata com os ensinamentos de Jesus, mas a gente não estabelece o vínculo da conexão. Nenhuma palavra. O manto de Jesus bate no seu rosto e ele, a chorar, tocado pela sensibilidade do momento, ele chora, leva o manto aos lábios, beija. Jesus coloca a mão no seu ombro e apenas um olhar. Aí eu diria, um olhar de conexão, um olhar de empatia, um olhar onde houve talvez um trato, e a gente vai percebendo depois na história que houve sim um trato espiritual ali. Um trato espiritual. Ele vai de longe, observa a cura da filha de Jairo, registra-a. Alguns dias passam e certo dia ele novamente estava na praça à espera de Jesus. Uma quantidade enorme de pessoas que estavam sofrendo influências espirituais. Umas choravam, outras gritavam. Jesus não aparecera na praça naquele dia, nem também os seus discípulos. Mas animado por um sentimento tão forte que provinha e ele não sabia de onde, ele resolveu impor as mãos, ordenando aos espíritos impuros que se afastassem daqueles que estavam perturbados. E naquele dia, várias curas foram realizadas. Ele as repetiu em um outro momento e João, em sabendo que ele estava a curar, relata o fato a Jesus, mas antes de relatar, ele diz, olha, você está proibido de fazer curas porque você não é um dos nossos. Você não é um dos nossos. E ele obedeceu, deixou de realizar o trabalho. Jesus diria a João, e ele foi ao rapaz, dizendo que ele tornasse a curar. Porque quem não estivesse contra ele, estava com ele. E ele continuasse a curar. Jesus volta ao mundo espiritual no 5º dia após a sua ressurreição. Em sonho, no seu casebre humilde, Jesus lhe aparece e diz, cura, meu filho. Continua a curar. Continua a curar, mas não apenas os corpos que vivem em direção ao sepulcro. Cura as almas. Trabalha os caracteres, principalmente dos jovens e das crianças. Gente, não demorou muito. No dia seguinte, perto lá do mercado de Jerusalém, ele tirara a cítara da sua sacola e a cantar e a falar, convidavam as crianças e os jovens para que pudessem escutar a história de um príncipe que descera do céu e viera trazer consolo às pessoas aflitas e sobrecarregadas. As crianças afluíam, os jovens também. Até as mães, observando a mudança dos seus filhos, também paravam para escutar o moço do manto marrom. O tempo passa. Ele agora já não era jovem. Ele se disciplinara de maneira tal que naqueles locais onde ele ainda não falara, ele se predispunha também levar para adiante a palavra de Jesus. E ele fazia com tanto amor, num determinado dia, ele sonha novamente com Jesus. Jesus lhe aparece. Ele agora já não era mais o moço do manto marrom. Ele era o velho do manto roto. Era o velho do manto roto. Continua, meu filho.
continua a falar, porque as pessoas, por não me conhecerem, elas não se conhecem. Continua a falar. E Leon Tolstói diria, a época é a mesma. A época em que nós estamos a viver é a mesma época. É a época de Herodes e de Pilatos. É a mesma época de Anás e de Caifás. É a mesma época de Nero e de Calígula. Continua, meu filho, a falar. E ele fielmente, servindo a Jesus, continua a falar. Pegamos essa narrativa, até nos inserimos nela, naquele ponto em que a gente já observa que não apenas as nossas roupas estão rotas, as roupas que usamos, os nossos corpos físicos já apresentam, ou já começam a apresentar algumas limitações. Mas observemos as palavras de Jesus. Lembremos-nos também de um certo momento, quando ele disse a Pedro, Pedro, tu me amas? Quem lembra da resposta? Amo-te. Pedro, tu me amas? Amo-te, mestre. Pedro, tu me amas terceira vez? Interpretam essas três indagações de Jesus como se ele quisesse alicerçar nessa resposta que Pedro lhe dava, aquela deixar para trás aquelas três negações. Mas existem outras interpretações a respeito dessa pergunta repetida. Existe. Nessa pergunta repetida, talvez Jesus quisesse observar a excelência e a fidelidade do amor de Pedro a Jesus. Porque se só existe uma conexão que a gente pode estabelecer com o Mestre, é a conexão do amor, é a conexão da fidelidade a esse amor. É aquele amor que no dizer, acho que foi de Madre Teresa de Calcutá, que a gente devia amar até doer. Amar até doer. Então, pegando o gancho de todas essas citações que nós estivemos a fazer, pegando o gancho na fala nobre de Bezerra de Menezes, quando ele diz, loucos divinos aqueles que divulgam essa doutrina. Loucos divinas, ou loucas divinas seriam as casas, como essa, que, de forma infatigável, de forma singela, de forma bela, mas de uma forma carinhosa e amorosa, recebe a cada um de nós há 36 anos. Loucos divinos aqueles que se tornam pequenos realizando grandes tarefas, ou que se tornam grandes realizando pequeninas tarefas. Parabéns, Eugéfia. Parabéns, parabéns, bendita casa. Bendito aqueles que, passando por cima de todas as dificuldades e desafios que nesse momento planetário nós estamos a viver, ela está dizendo sim a Jesus, com cautelas, mas sem medo. Com cautela, recebendo essa multidão que aqui chega, trazendo consigo problemáticas e enigmas que, como diria Estevão, só Jesus pode resolver. Bendita doutrina espírita também, que resgatou esse conteúdo doutrinário ensinado e vivido por Jesus. Bendita doutrina espírita, porque muitos aqueles que perderam as suas vidas físicas pelas imposições dogmáticas ou sendo abatidos pelo tribunal do Santo Ofício da Santa Inquisição, não aceitam sequer ouvir o nome Jesus. Então, benditas são as casas. Benditos são todos aqueles que, sem medo, através de falas, mas principalmente através de vivências, estão trazendo Jesus para os ambientes em que esteja a viver.
Há uma quantidade enorme de pessoas. Os relatos nos falam que estão deprimidas, que estão aflitas, que estão sobrecarregadas. E quantos felizes ficam de ter a notícia da terceira revelação. Somos partícipes dessa grande realidade. Que possamos divulgá-la, que deixemos de lado quaisquer dificuldades, passemos por cima delas. Eu estou doente, vez por outra eu sou visitada, porque eu acho que somos cercados por uma multidão de testemunhos e quando baixamos a sintonia, somos visitados por pensamentos vários. Quantas vezes nos meus ouvidos materiais eu escuto? Você não tem mais condições. Há limites que se apresentam diante do seu viver atual. E muitas vezes a gente, de forma inadvertida, recebe e entroniza aquela informação. Aí lembremos de Jesus, no livro Boa Nova. É uma leitura que eu aconselho a todos vocês a fazerem nesse mês de dezembro. Linda obra. Nós vamos encontrar no capítulo Fidelidade, quando um dos discípulos disse ao mestre, depois que Jesus disse que a maior virtude que nós devemos fazer é sermos fiéis a Deus. E aí um dos discípulos diz, olha, eu até que tenho vontade, mas eu me sinto doente nesses dias. Eu me sinto doente. E Jesus, de forma bem didática, mas também bem firme, ele diz, se um dia te faltar os olhos, serve a Deus com tua boca e com os teus ouvidos. Se te faltar os olhos, se faltar a boca, serve a Deus com tuas mãos. E se um dia te faltares tudo, serve com a resignação. Porque através da resignação, a gente observa que existe aí uma grande forma de servir. E os discípulos, embalados naquele momento por aquela energia e aqueles conselhos do mestre, eles diziam, Senhor, seremos fiéis. Jesus sorriu. Havia ainda uma distância muito grande a ser percorrida. Havia uma distância, eles relutaram, eles traíram, eles negaram, mas depois todos eles, em holocausto, deram as suas próprias vidas a serviço de Jesus. Que possamos cada vez mais, alicerçados pela vivacidade que o Espiritismo nos traz dos exemplos de Jesus, seguir com ele e por ele. Muita paz para todos.